Agora o professor Gilson faz pergunta ao professor Pierre, 2 minutos com 3 de resposta. Professor Pierre, os estudantes daqui do CAV, eles têm muita dificuldades em ter local para estágios e para desenvolvimento dos seus projetos de graduação. Qual o papel que o Hospital João Murilo pode vir a desempenhar no ensino, na pesquisa e na extensão do Centro Acadêmico de Vitória? Três minutos. Bom, professor Gilson, primeiro é preciso dizer que o Hospital João Murilo podia estar hoje em outra situação se a decisão tomada inicialmente, do planejamento inicial de se manter aqui em Vitória a área de saúde, e os investimentos estariam vindo para cá, para esse hospital. Esse hospital, ele deve servir de elo aqui com a comunidade universitária para formar o seu pessoal. Só que, na verdade, o hospital passa por plenas dificuldades. Logo que eu cheguei na semana passada, já vieram conversar comigo sobre o hospital também. Esse hospital poderia estar em outra situação se a universidade tivesse feito a opção correta do planejamento inicial. Isso é, de ter aqui em Vitória a área de saúde. Ter aqui em Vitória a área de saúde. A decisão de levar o curso de medicina para Caruaru, na verdade, passou por decisões políticas, e eu vou ser muito sincero, é porque a diretora daqui não reza na mesma cartilha do reitor. A verdade é essa. Enquanto o diretor de Caruaru bate palma para qualquer coisa. Bate palma para qualquer coisa. Mas a gente vai discutir esse assunto lá amanhã. Eu acho que era preciso se manter o planejamento inicial. Quando você coloca um curso de enfermagem aqui e você separa com o curso de medicina, isso inevitavelmente vai levar a perdas. Porque o curso de medicina traz muito investimento. Isso é visível. Eu não sei, eu fiquei sabendo que a decisão do Conselho Universitário foi de fazer um investimento para um curso de 25 alunos inicialmente. Eu também não sei por que foram 25 alunos apenas inicialmente. Deve ter alguma razão técnica para isso. A gente vai discutir isso amanhã lá em Caruaru. Mas era para ter sido feito o planejamento inicial, porque esse hospital poderia estar em outra situação, professor Gilson, agora, recebendo investimentos para que os alunos de enfermagem e nutrição aqui tivessem outra condição de trabalho. É preciso a gente ver que os hospitais universitários, eles vêm passando por sérias dificuldades, mas o Hospital das Clínicas, por exemplo, lá no campus de Recife, o hospital está em péssima situação de infraestrutura. Péssima, nunca esteve naquele jeito. A universidade sempre considerou aquilo ali como um órgão suplementar, uma coisa à parte, não considerou aquilo ali, o hospital, como sendo algo plausível para que a comunidade universitária pudesse exercer ali seu papel. Aquele é um hospital escola que vem sendo degradado ao longo do tempo, a gestão é um fiasco. A verdade é essa, o diretor aparece 2 ou 3 dias para trabalhar naquele hospital, que é um dos maiores de Pernambuco. E esse hospital aqui de Vitória com certeza estaria em outra situação se a gente tivesse trazido para cá o curso de medicina. A verdade é essa. 1 minuto para a réplica. Veja, é muito importante que os estudantes de Vitória saibam disso. Há 30 anos atrás, a Universidade Federal de Pernambuco estabeleceu aqui um projeto Vitória e assumiu o Hospital João Murilo para que fosse executado o projeto Vitória, o projeto de saúde coletiva aqui no município de Vitória. Porque a minha proposta é o Hospital João Murilo, que é um hospital de média complexidade, deve ser assumido pela Universidade Federal de Pernambuco, para que ele obtenha as condições de estágio dos nossos estudantes daqui de Vitória. É dessa forma que o João Murilo pode desempenhar o seu papel como hospital da Universidade Federal de Pernambuco de média complexidade. É isso que nós defendemos, porque esse projeto, e aí, a parceria até mesmo, como o Hospital das Clínicas é um hospital de alta complexidade, os nossos estudantes de Recife poderiam vir aprender a média complexidade no nosso Hospital João Murilo, aqui em Vitória. 1 minuto para a tréplica. Bom, como eu disse, professor Gilson, eu acho que o hospital poderia estar passando por realmente outra situação agora. A gente está apontando para frente o que ia acontecer aqui com o curso de enfermagem e nutrição, com a chegada do curso de medicina. Eu acho que a discussão estaria passando por isso hoje, né? Eu acho que a questão do hospital universitário nosso, ela tem que ser rediscutida. Os nossos hospitais, e principalmente o Hospital das Clínicas, o senhor mesmo disse, é médico, e o hospital daqui pode atender em média complexidade. Eu acho que esse é o objetivo. O objetivo do hospital universitário é fazer um hospital escola.
um hospital escola, ele tem um papel social importante a cumprir, mas o principal papel que um hospital universitário pode ter é o de formação das suas pessoas. É para isso que o hospital universitário, a prestação de serviço que ele se presta é essa, de formar as pessoas bem formadas. No caso, no Hospital das Clínicas, lá em Recife, a situação é dramática, e esse hospital daqui de Vitória poderia estar em outra situação se o planejamento inicial tivesse sido cumprido. Conclua. Antes de iniciar a segunda parte do bloco, informamos que a parte das perguntas estão encerradas. Sei o que significa a importância do professor. Então, professor Pierre, a pergunta, ela está ligada à sua visão e à sua proposta na área das licenciaturas, que é fundamental. A UFPE tem feito uma ação intensiva nos últimos anos, não é do reitorado do professor Amaro, nem do reitorado do professor Mozart, é de longa data, não é apenas, é de longa data. O Centro de Educação é uma honra para a universidade. Somente no ano passado, o Centro de Educação, ele requalificou aproximadamente 1.500 professores da rede pública, através de convênios, de cursos de especialização com o governo do estado, com prefeitura de vários municípios. A UFPE tem um programa chamado PARFOR, que é o programa Articulação para a Formação de Professores, ou seja, professores da rede pública, do estado, que são formados em biologia, mas que dão aula de uma outra disciplina, um professor de física que dá aula de matemática, por exemplo. Então esse programa, com recursos do MEC, visa qualificar esses professores. Da mesma maneira, no ano passado, a UFPE ganhou 2 editais do chamado PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, onde estudantes da UFPE têm uma bolsa, os professores tutores também têm uma bolsa para que eles possam trabalhar e desenvolver suas atividades nas escolas de onde eles vieram, qualificando professores e melhorando as condições dos laboratórios. A nossa pergunta, portanto, é como o senhor encara as licenciaturas e quais são suas propostas concretas para a universidade? 3 minutos para a resposta. Primeiro, realmente, o aumento de licenciaturas e a priorização é um processo antigo que a universidade vem vivendo. Quando eu era estudante, isso na verdade foi quando se começou a discutir colocar as licenciaturas à noite, porque muitas delas eram no período diurno e realmente atrapalhava muito. No caso nosso, a gente vai ter que priorizar 2 coisas. A primeira é a educação à distância, realmente. A gente vai ter que ampliar o nosso ensino à distância, porque essa é a forma que a gente pode chegar com mais economicidade no interior do estado. Porque o que está acontecendo é que muitas faculdades privadas estão pegando esse filão de mercado, funcionando de fim de semana apenas para o professor ter a sua licenciatura. Isso tem acontecido muito, a gente tem visto muitas universidades, até de outros estados, se colocando aqui em Pernambuco, fazendo programas de fim de semana, e isso não é correto. Isso vem gerando um sério problema social. As prefeituras, é lógico, elas têm a questão legal, que elas têm que formar os seus professores, porque os professores com magistério não vão poder mais entrar em sala de aula, então é lógico que as prefeituras investem, e a universidade poderia estar captando mais esses recursos. Eu acho que nesse caso, e a educação à distância é o melhor caminho que a gente tem para conseguir rapidamente aumentar o número de formandos em licenciatura aqui na universidade, em todas as áreas. Em todas as áreas. O Centro de Educação, você falou bem, ele exerce um papel fundamental nesse processo. Eu fico feliz que o Centro de Educação de noite hoje já é um centro que tem um fluxo de pessoas muito grande, e eu queria aqui fazer um elogio ao professor Amaro, inclusive, por aquele prédio que foi feito em frente ao Centro de Educação, aquele edifício que é com aulas conjugadas. Eu acho que aquilo é o correto. Queria fazer um elogio, viu, professor Amaro? Eu acho que aquela decisão de fazer um prédio ali, onde você tivesse aulas de todos os cursos, aquela é uma decisão correta, porque a gente tem hoje na universidade muitos centros que não tem nada à tarde, e o outro centro está totalmente lotado, enquanto de noite, o meu centro, por exemplo, de Ciências Sociais Aplicadas, é extremamente cheio, e a gente não pode ampliar. Eu acho que a formação dessas salas de aula comuns, eu acho que é um grande avanço. A gente tem que romper também, e romper culturalmente com esse fato de que a minha sala é a sala desse curso. Eu acho que não é isso. Essa universidade tem que mudar a mentalidade. Eu acho que esses centros conjugados é uma boa forma de se fazer isso. As salas de aula são para todo mundo, e eu queria aqui fazer esse elogio, Amado. Eu acho que foi uma decisão correta. Eu sei que não deve ter sido fácil, muita gente deve ter reclamado desse tipo de atitude, mas nesse caso é uma sala de aula que você consegue atender a vários prédios. Ali, por exemplo, pode atender aplicadas de noite, pode atender o Cefis de tarde, que tem extremos problemas de infraestrutura.
e também a OCAC. E no caso dos programas que o senhor falou, eu acho que realmente a gente pode avançar muito com a questão da educação à distância. Réplica, Panizo. No nosso mandato, nós fortaleceremos as licenciaturas em duas grandes vertentes. Em primeiro lugar, nós trabalharemos junto com a CAPES para fortalecer a CAPES, o Conselho Superior da CAPES, a educação básica. Foi o que eu fiz durante 1 ano e 3 meses do meu mandato como presidente do Fórum de Pró-Reitores. E tinha constantemente reuniões com o professor Nardi, que cuida da educação científica de todas as áreas do conhecimento das licenciaturas do Brasil, e com a professora Clarilza, que cuida de toda a formação na área de educação, pedagogia. Então, fortalecer através de editais especificamente, como o PARFO, né, como o edital do PIBID, para que nós tenhamos recursos alocados para as licenciaturas. Por outro lado, fortalecer o colégio de aplicação com novas formações, com ampliação de vagas, fortalecer o centro de educação e fortalecer a educação à distância, como já vem fazendo a universidade. Obrigado. Tréplica, Papierre. Bom, acho que em relação a isso, nós não estamos divergindo. Eu acho que a educação à distância precisa ser ampliada lá dentro da universidade. Eu acho, inclusive, que aquela plataforma que eu já usei também, que é o Moodle, é uma plataforma ainda precária, e a gente precisa melhorar esse instrumento tecnológico. A gente tem, por exemplo, o César, que já tem uma rede social de videoaula que pode ajudar bastante nisso aí. Como eu disse, o Moodle, eu trabalho com o Moodle, eu sei que é extremamente precário, a gente ainda tem dificuldades tecnológicas imensas para se trabalhar. Eu acho que a universidade pode ser à frente desse negócio. A gente tem o César, por exemplo, que nasceu de dentro da instituição, que já tem rede social trabalhando com educação à distância. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem para ampliar as licenciaturas, enquanto a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, de infraestrutura, especialmente em salas de aula noturna, que mesmo esse centro que eu falei agora, esse prédio novo ainda vai atender muito mais às ciências sociais aplicadas.